A minha dissertação ela tem como título Análise de condicionantes para a injeção do biometano na rede de distribuição de gás canalizado, né? E foi um trabalho realizado em parceria com o professor Sérgio Valdibajai. Bom, essa apresentação eu estruturei em 8 tópicos, além do primeiro, introdutório. Os 3 tópicos seguintes, né, eles contemplam o referencial teórico. Os tópicos 5 e 6 apresentam a metodologia e os resultados, e, por fim, nos tópicos 7 e 8 são sugeridas ações políticas para o biometano e a conclusão. Bom, como será visto ao longo do trabalho, né, o biometano ele apresenta a composição semelhante ao gás natural, inclusive as características de rede, né, no qual o suprimento dos serviços depende previamente da implantação dos sistemas de transporte e de distribuição. Logo, em um contexto de injeção de gás verde, né, em gasodutos, pode ocorrer fortalecimento mútuo dessas indústrias, né, desde que ocorra um gerenciamento integrado e otimizado da cadeia de suprimento do biometano com o do gás natural. Então, esse trabalho ele tem como objetivo geral analisar o potencial de escoamento do biometano via modal dutoviário e investigar os principais desafios a serem enfrentados para o desenvolvimento da indústria de biometano no país. Bom, primeiramente é importante compreendermos, né, as especificidades da indústria de gás natural brasileira para entender como é que o biometano pode se inserir, né. A indústria de gás natural, ela se compõe através de uma rede, né, que se inicia com a exploração e produção e se estende até a comercialização. Os serviços de transportes, eles são atualmente dados por empresas concessionárias, né, majoritariamente privadas. Por sua vez, a distribuição, elas são executadas por distribuidoras locais, estaduais, né, assim como a comercialização, quando na forma canalizada. Por sua vez, né, a lei do gás, ela também prevê a figura da comercialização livre, obtida de grandes produtores. Bom, a oferta de gás natural, ela é composta por uma parcela nacional, né, que é cerca de 50% da parcela bruta, uma vez que parte desse gás ele é queimado nas próprias atividades de exploração e produção, e também utilizado ou rejeitado, né. Então, para complementar a demanda, são feitas importações, né. Essas importações é principalmente para atender os principais mercados, que são as termoelétricas indústrias, né. E as termoelétricas, elas demandam principalmente a importação via GNL, uma vez que existe uma flexibilidade de compra através de contratos à vista, né, com entrega imediata conforme a demanda solicitada. Isso permite lidar melhor com as necessidades de despacho das térmicas, né, que variam ao longo do ano. E apesar do GNL permitir essa flexibilidade de compra, né, ele expõe o preço do gás à volatilidade do mercado internacional e a variações por vezes exorbitantes. Então, essas implicações reforçam a importância de ampliar as infraestruturas de transporte e distribuição de gás natural, né, e vencer as barreiras da expansão dos investimentos para a exploração doméstica de gás. E é nesse contexto que o biometano ele pode auxiliar o desenvolvimento da produção nacional, né, e contribuir para a oferta interna de gás. Então, o que é o biometano? Esse biometano ele é um produto obtido após várias etapas de tratamento, que se inicia com pré-tratamento e a digestão anaeróbica, né, dos substratos para produzir o biogás e o digestato. Esse digestato, ele, após o tratamento, pode ser valorizado como biofertilizante. Já a fase gasosa, né, que é o biogás, ele pode ser tratado, né, através de um tratamento chamado limpeza, que remove os componentes nocivos para alcançar o teor de metano correspondente ao demandado, né, para a combustão de determinados equipamentos, geralmente motogeradores e caldeiras, né, para geração de energia elétrica e térmica. O upgrade ele é solicitado em aplicações que demandam um teor de metano superior a 90%, né, como para injeção em gasodutos e uso como combustível veicular. Bom, a exploração comercial do biometano no Brasil, né, ela ocorre em 9 plantas, e essas limitações são dadas devido a diversas barreiras, né, embora apresentem um grande potencial de produção, né, que são retratadas em diferentes estudos de potenciais. Eu gosto de destacar esse feito pela EPE, né, que, considerando todas as categorias de resíduos e efluentes, ela prevê uma geração de 66 milhões de metros cúbicos de biometano para uso como combustível até 2050, né? Isso se houver o estabelecimento de novas políticas. Então, entende-se que para o biometano crescer e poder competir no mercado brasileiro de combustível, né, há necessidade de apoio econômico e regulatório, o que reforça a necessidade de compreensão de como esses devem ser estruturados, né? E
as experiências internacionais, elas podem nos trazer informações muito relevantes, né? Bom, como a grande maioria da produção do biometano encontra-se nos mercados europeus e norte-americano, o primeiro país escolhido foi a Alemanha, devido ao largo desenvolvimento no que se refere ao biogás, né, que são frutos de políticas de incentivo tarifário para a aquisição de eletricidade renovável e que beneficiou indiretamente a produção termoelétrica a partir do gás, além de instrumentos, né, de incentivo à inovação tecnológica, à regulação de acessos a redes de gasodutos e também investimentos para a expansão de infraestruturas. Bom, a França também merece um destaque, né, que além da tarifa FINDIN, ela apresenta todo um conjunto de instrumentos que visam garantir a expansão eficiente, né, dos sistemas de distribuição do biometano, assim como reduzir custos de produção, né. Cabendo destacar o sistema de venda de certificados de origem, né, para trazer ganhos de custo evitado, né, e a construção de mapas de zoneamento para a construção eficiente de pontos de conexão de gasodutos entre a planta e a malha. Bom, a Dinamarca, ela também merece um destaque, né, pelo sistema de subsídio próprio que foi promovido por uma lei de fornecimento de gás natural, né, com a criação de um sistema de tarifa para plantas que atualizam esse biogás, né, para fornecimento à rede de gás natural, ela seja para fins de processamento, aquecimento ou transporte. Já na América do Norte, né, os Estados Unidos destaca-se devido ao seu sistema de crédito e déficit, né, que consiste numa adição obrigatória de biometano para o transporte, o que cria uma demanda sustentável correspondente e benéfica, né, para o mercado de longo prazo. E cabe também destacar as iniciativas a nível estadual, né, da Califórnia, que investe massivamente para a aquisição de conhecimento, né, e a compensação de custos a empreendimentos engajados na conexão em gasodutos, né, certamente para construir uma indústria de bens e serviços, né. Por sua vez, no Brasil, né, as iniciativas, elas são basicamente as resoluções da ANP, né, que busca padronizar a composição do biometano de acordo com a fonte do substrato. E há também as legislações estaduais, né, que incentivam a produção do biometano e sua injeção, como nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E o RenovaBio como uma política nacional que consiste em um sistema de emissão de certificados, né, de produção de biocombustíveis, o que beneficia diretamente o biometano para uso veicular. Bom, como o objetivo geral da dissertação foi identificar as principais barreiras, né, que inviabilizam uma maior diversificação e aproveitamento energético do biometano em função das rotas de distribuição, né, foram realizadas pesquisas de mercado por meio de questionários com 4 grupos distintos, né, que estão diretamente envolvidos com o setor. A primeira fonte pesquisada, né, foram os produtores de biogás de médio e grande porte, né, com uso exclusivo para a geração de energia elétrica e térmica, que estavam registradas no Banco de Aço e Biogás, né, com o qual contamos com uma amostra de 20%. Já o segundo grupo foram os produtores de biometano, também identificados pela Cibiogás, representando uma amostra de 66%. Já o terceiro grupo foi composto por 8 distribuidoras estaduais de gás natural, né, que foi equivalente a uma amostra de 42%. E, por fim, o último grupo foram os grupos de pesquisa, né, que estão registrados no diretório do grupo de pesquisa no Brasil, né, disponíveis no banco de dados da CNPq e que estudam o biogás, o que constitui uma amostra de 21%. Bom, os slides a seguir, eles vão trazer os resultados obtidos, né, dos questionários que foram aplicados, cujas respostas, elas foram caracterizadas através de uma abordagem quantitativa, subdividida em 3 dimensões, né, técnica, econômica e institucionais. Então, também, para padronizar a pesquisa, né, as perguntas, elas foram elaboradas através de elementos chaves, divididas em subcategorias, né, no caso aqui, para os aspectos técnicos, temos questões referentes à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Bom, essa primeira alternativa, ela teve como intuito descobrir se os agentes consideram, né, se existem limitações tecnológicas que impedem a exploração da produção do biometano, né. Nota-se que ambos os grupos presumem que não, né, inclusive eles reportam, né, as
o conhecimento tecnológico que já foi adquirido, dada a experiência internacional, bem como aponta que muitas das tecnologias já são produzidas no Brasil, né, o que é uma verdade, né, uma vez que a imagem aqui a seguir, ela ilustra as técnicas que já são utilizadas pelas empresas produtoras de biometano, que responderam a esse questionário. Portanto, no Brasil há uma disponibilidade, né, de processos tecnológicos, mas falta mesmo escala de produção de equipamentos industriais, né, e de implementos de origem nacional, de modo que eles possam ser disponibilizados a custos adequados, né, e sem a necessidade dessas importações. Bom, a questão seguinte, ela evidencia que predominantemente deve haver uma estruturação adequada, né, da cadeia de suprimento para se estabelecer o uso do biometano, né. E uma vez que há gasodutos, né, com cadeias logísticas já consolidadas no Brasil, então o gargalo novamente existe no volume de produção para fornecer com regularidade o biometano, né. Portanto, deve-se existir políticas que garantam a eficiência econômica, né, no fornecimento e uso de substratos para maximizar, né, o crescimento de plantas, né, por meio da otimização dos investimentos, né, e operação do sistema energético. Bom, nesta perspectiva, né, ao serem questionados da capacidade de armazenamento e transportabilidade do biometano, né, os grupos de pesquisa, eles afirmaram que o biometano pode lidar com as inflexibilidades do atendimento da demanda. Eu recebi uma notificação, tá tudo bem? Tá sim. Eu estou escutando bem. Pode ir. Tá certo. Por enquanto não caí de novo. Tá ok. Então, isso permite que o biometano promova um equilíbrio, né, para a intermitência de outras fontes e também possa atuar como balanço de rede, né. Essas duas questões, elas buscaram investigar a eficiência, né, dos transportes, e isso entre os modais de distribuição, né, de biometano, como via gasoduto, GNC ou GNL, né, e os entrevistados, em sua grande maioria, eles presumiram que o uso da malha de gasodutos pode ser aplicado com mais competência em novos mercados, né, assim como os agentes especializados, né, que são as distribuidoras, afirmaram que os transportes de biometano no estado comprimido, ele seria a melhor opção para longas distâncias comparada aos gasodutos, né, e aqui a gente vê uma certa falta de conhecimento dos grupos de pesquisa sobre o tema. Por fim, os entrevistados, eles apresentaram suas considerações a respeito das pesquisas, né, realizadas sobre o biometano, e, em linhas gerais, tendo a informação, né, como crucial para simplificar processos, né, e expandir o conhecimento sobre a produção de biometano, os agentes, eles consideram que há indisponibilidade de informações sobre tecnologias nacionais, né, e discordam que existem poucos estudos avançados sobre o tema, né, e argumenta-se principalmente que deveria existir uma melhor integração entre a academia e a indústria, né, e outro ponto relevante é a percepção que deveria existir mais investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, enfim, parece até contraditório, né, porque eles também foram questionados se eles atuam investindo, estabelecendo parceria, buscando informações com universidades, né, os produtores, e a maioria deles não tem nenhuma relação com a universidade. E as principais fontes de informações também são os fornecedores de equipamentos. Bom, para os aspectos econômicos, né, temos questões referentes a 3 elementos chaves, que é a produção, demanda, oferta e comercialização. Referente à produção, né, quanto aos custos de produção, concluiu-se que que os agentes, né, eles concordam que os custos de cumprimento da qualidade da ANP impõem restrições à produção em grande escala do biometano, né, inclusive a exploração de substratos que podem apresentar determinada vantagem técnica para alcançar as exigências da ANP, né. Nas questões seguintes, os participantes também concordaram, né, que barreiras econômicas, elas são impostas pelos elevados custos para a manutenção e operação de tecnologias importadas, né. No entanto, existe um certo impasse no que se refere à aquisição de mão de obra com qualificação profissional adequada, né. Para parte desses entrevistados, que estão, né, inseridos na indústria, como os produtores, o que ocorre é a pouca valorização da capacidade tecnológica que já existe no Brasil. Bom,
Referente ao mercado, né, os agentes afirmaram que mercados consolidados com compra garantida definem o direcionamento da aplicação do biometano, né, e assegura os retornos de investimentos, tais como previsão de compra do gás em contratos de longo prazo, né. Então, para os produtores, também existe um consenso que as previsões, né, de volumes de oferta de biometano são um fator essencial para oportunizar aumentos nas escalas de produção. Então, assim, eles presumem que somente a criação de um grande mercado consumidor, né, e produtor viabilizaria a implantação de gasodutos para escoamento de biometano e também aumentaria a produção de biometano, né. No entanto, conforme a percepção, né, de parte dessas distribuidoras de gás, não existe essa necessidade, tendo em vista que o mercado de consumo ele já existe no Brasil, né? O que falta mesmo é o desenvolvimento de infraestruturas de distribuição de combustíveis, seja ele via modal rodoferroviário ou gasoduto. No tocante à comercialização, né, os grupos de pesquisa e as empresas produtoras, elas de biometano, não saberiam informar se o resultado operacional apresentado por dutos pode ser mais vantajoso economicamente, né, do que outros modais de transporte. Todavia, claro, essa questão depende do conhecimento prévio, né, e de cada projeto, bem como dos custos de implementação. À exceção dos produtores, né, de biogás, os demais entrevistados, eles discordaram, em sua grande maioria, que o alto dispêndio seja um fator impeditivo para o empreendimento, né, pois o que viabiliza mesmo o projeto será, de fato, o volume produzido. Finalmente, os aspectos institucionais, eles se dividem, né, em dois elementos chaves, que é as regulações e as políticas públicas. Bom, a primeira questão aplicada, né, buscou identificar o papel das regulações estabelecidas pela ANP para estimular a comercialização do biometano, né, a partir de sistemas de distribuição na forma canalizada. E apenas os produtores de biogás discordaram que essas resoluções simplificam a produção de biometano, né, e fomentam os investimentos no setor. Os demais grupos, eles trazem já a perspectiva inversa, né, e eles entendem e acreditam que as resoluções, elas norteiam as aplicações do biometano e servem como tomada de decisão em projetos de aproveitamento do biogás. Quando questionado se as definições de metas estaduais para o fornecimento e uso do biometano em diferentes setores de consumo incentiva a produção, né, todos os grupos pesquisados, eles concordaram com essa abordagem, né, em sua grande maioria, os pesquisados, né, eles presumem que para viabilizar os empreendimentos, né, deveriam ser atribuídos cota mínima de aquisição do biometano, né, pelas distribuidoras de gás e o estabelecimento de preços de vendas, né. Todavia, foi ressaltado, né, que as cotas não devem ser obrigatórias, né, e um fator determinante deve ser sempre a relação de competitividade dos preços finais. Bom, a assertiva seguinte, ele verificou que para as plantas produtoras, né, de gás, acreditam que as atuais políticas governamentais do RenovaBio não estimulam a escolha pela produção do biometano, né? Argumenta-se que o sistema, ele é um instrumento importante de estímulo à sustentabilidade ambiental, no entanto, não incentiva economicamente, né, uma maior produção de biogás para a geração de biometano, e aqui eu presumo que seja, de fato, uma falta de conhecimento, né, das especificidades desse programa e as oportunidades que ele pode promover. No entanto, para já os demais grupos, né, o RenovaBio ele traz vantagens para o GNV de biometano, pois este poderá reduzir, né, o seu preço para incluir os benefícios do crédito de carbono, e, adicionalmente, os agentes eles reforçam que o RenovaBio deveria contemplar outras aplicações do biometano, além do transporte, tendo em vista o seu potencial ambiental. No caso do programa do governo federal, né, para o gás natural, os grupos pesquisados, eles presumem que pode promover oportunidades para o mercado de injeção de biometano, né. No entanto, foi ressaltado a necessidade de ponderações nas avaliações, né, que elas sempre vão estar sujeitas a fatores regionais, né, mercadológico e também as características dos planos de desenvolvimento econômico no país. Bom, esses últimos dois tópicos, né, analisados na dimensão institucional, eles referem-se a planos típicos de ações de políticas públicas, né.
O primeiro, ele diz respeito aos investimentos governamentais em pesquisa, né, como essenciais para a maximização da produção de biometano. No entanto, foi constatado que, apesar, né, da relevância da pesquisa, esta por si só não é um fator impulsionante, no qual elas devem ser fundamentadas realmente para a implementação na prática industrial, conforme já foi mencionado, né. O segundo questionamento, né, ele se diz respeito à necessidade de políticas econômicas, né, para o desenvolvimento do mercado de biometano. Constatou-se que possíveis planos de ação do governo, como políticas fiscais, elas são essenciais para incentivar os investimentos, principalmente na fase inicial do projeto, né? E como o biometano ainda não possui escala, né, seu valor ele tende a ser maior do que o gás convencional. Então, programas de fomento governamentais são importantes para o aproveitamento desse energético, né? Portanto, né, de acordo com todas essas percepções dos entrevistados, né, eu destaquei 5 grandes pontos-chave, né. O primeiro dele seria o desenvolvimento de tecnologias nacionais, né, e acesso a tecnologias já desenvolvidas. O segundo ponto refere-se às forças do mercado, né, de oferta e a demanda, que inclui reduzir o preço da produção para ter um biometano a preço competitivo, né, e aumentar a capacidade produtiva para ter ganhos financeiros pela ocorrência de economias de escala e escopo. O terceiro ponto destacado é as oportunidades, né, de se ser estabelecidas estratégias logísticas que permitam interrelações entre os modais de distribuição, o qual se considera a injeção de biometano nas redes de distribuição de gás natural, né, existentes e também redes independentes locais associadas ao GNC ou GNL. Também foi avaliado os benefícios, né, das políticas federais instituídas pelo programa RenovaBio e a iniciativa em discussão, o novo mercado de gás, né, para fundamentar a venda do gás verde. Finalmente, o último ponto, ele destaca o valor e a necessidade, né, de explorar os frutos da pesquisa acadêmica e também as oportunidades do processo de mudança técnica, né, que é promovido pela a inovação. Bom, frente a esses desafios, nota-se, né, que para tornar a produção de biometano um modelo de negócio lucrativo, deve ocorrer uma integração, né, de diferentes iniciativas através de políticas públicas, né, e nesse contexto foi sugerido ações, né, para a concepção de instrumentos que atuem exatamente em 3 campos. O primeiro campo seria políticas de incentivo para reduzir os custos de matéria-prima, né, infraestruturas de produção, processamento e compressão, através de programas de empréstimos de capitais com taxas de juros acessíveis, né. Nota-se que, até o momento, apenas 6 projetos de produção de energia elétrica a partir do biogás receberam apoio do BNDES através do Fundo Clima, né, sendo apenas destinadas para a produção de biometano. No entanto, nota-se que existe uma clara necessidade, né, de diversificar esses acessos e desburocratizar os programas de financiamento, né? A gente sabe que facilidades creditícias com taxas baixas de juros e prazos, né, que permitem diluição ao longo da vida econômica do empreendimento, contribui para a atração de novos projetos e diminuição do custo nivelado dos combustíveis. E, claro, isso associado a incentivos fiscais, né, para desonerar custos tributários específicos, né, como promover redução de impostos que incidem sobre os contribuintes e que oneram os produtores em diferentes fases da cadeia produtiva do biogás e do biometano. Bom, o segundo tópico, ele refere-se, né, a políticas de estímulo à injeção na rede, né, aqui sugere-se ações como tarifas, prêmios estabelecidas com contratos de longo prazo, né, cujas condições para obter o suporte devem incluir uma vida econômica da planta, né, e ser estabelecida por critérios adequados às realidades socioeconômicas das regiões e das plantas, né. Isso permite, né, que as autoridades, elas mantenham maior controle sobre as despesas, né, incluindo tarifas incrementais, né, que é o nível da produção, a fim de delimitar o excedente aos produtores e garantir uma taxa mínima de retorno aos produtores em locais de geração que a qualidade é inferior, né. E esse sistema, ele ser estabelecido através de uma estrutura de rateios de custos, né, com um conjunto amplo de consumidores de gás. E a vantagem é a capacidade, né, como mostrado
na experiência internacional, de motivar os agentes a vencer essas barreiras da comercialização e garantir uma venda real do biometano, né, e assim também remunerar o produtor. Bom, associado a um estabelecimento de metas de injeção, conforme foi dito, desde que preservada a modicidade tarifária do mix biometano-gás natural, e essas quantidades devem estar em consonância, né, com as competências e a capacidade estrutural das CDLs. Nota-se que, se for estabelecida nessas relações sinérgicas entre metas e incentivos econômicos para a aquisição do biometano, pode agregar oportunidades para as distribuidoras, né, constituírem portfólios de produtos, né, seja com biometano incluído ao pool de gás natural, ou ofertado em uma corrente isolada. Bom, outro ponto importante seria a certificação de origem, que é para agregar um valor comercial adicional para o gás verde, além de auxiliar para fins tributários e estratégicos a identificação da parcela renovável injetada na rede. Claro que para tudo isso acontecer é necessário uma harmonização e adequação estadual, né, dos marcos legais a respeito do biogás e do biometano, né, com diretrizes bem definidas e definição de cargas tarifárias adequadas para a prestação e expansão desses serviços, né, e à luz, né, da iniciativa francesa, esses estados eles serem incentivados a estabelecer, né, e mapear critérios para conexões entre plantas fornecedoras de biometano e a malha, né, seja com a ICDL juntamente com os possíveis usuários da rede, e como também uma alternativa ser instituído um sistema de compensação para os encargos extras e adicionais, né, que são pagos para a conexão desse gasoduto. Bom, quanto a mecanismos nacionais de estímulo, né, eu destaquei o novo mercado de gás e a política nacional de biocombustível. No contexto do novo mercado de gás, né, que foi a base para a fundamentação da nova lei do gás, os estados eles serão incentivados a determinar limites de exigibilidade ao consumo livre e cativo, né, fundamentado em boas práticas regulatórias, e deve também fornecer estruturas para a expansão da malha de distribuição. Para o biometano, a oportunidade existe porque o programa ele vai incentivar consumidores a adquirir a molécula de gás, né, de comercializadores e produtores livres, né, criando novas possibilidades de mercado. Além disso, espera-se, né, que esse gás ele seja entregue com mais eficiência de preço e facilite também a integração de uma parcela maior de ofertantes e demandantes do gás natural. Nesse contexto, né, pode promover meios de expansão de infraestruturas, assim, os estados com potencial produtivo de biogás, eles podem ser incentivados a estender os benefícios da abertura do mercado para outros modelos de negócio, e isso já é uma realidade, como acontece lá no sul do país e no Nordeste. Quanto à política nacional de biocombustíveis, né, os autores entrevistados, eles destacam a necessidade de expansão do mercado de créditos de descarbonização, né, da produção e importação de biometano, que seja destinado a diferentes usos finais, né, inclusive a injeção em redes de gasodutos. E, claro, ampliar canais de informação e treinamento para esses produtores se certificarem, né, com guias funcionais que detalham as oportunidades do programa. Quanto a políticas que adicionam valor e auxiliam a implementação de políticas governamentais, né, eu destaquei 3 grandes tópicos de incentivo, porque a gente percebe que na atual conjuntura da indústria de biogás brasileira, né, a inovação ela não surge como uma necessidade para se instituir competitividade, né. Então, as entidades públicas elas devem estabelecer modelos de parceria, de financiamento com as instituições privadas, né, para expandir estações de projetos que otimizem tecnologias, né, em todas as cadeias de valor de biogás e biometano, né. E aditivamente, né, como recurso complementar, ser instituído um programa que precifique o valor da inovação, né, através de um bônus ou um desconto final para tecnologias que são destinadas a agentes que maximizem e otimizem, né, os seus processos produtivos do biogás e do biometano. Quanto a incentivo à capacitação técnica e informação, né, expandir informações correlatas, né, se estabelecer projetos brasileiros, e também esses agentes eles serem estimulados a divulgações de informações, né, fundamentais para monitorar a distribuição dos sistemas de incentivo e constituir manuais guias de orientação a operações, né. Quando eu participei do Fórum do Biogás, isso foi uma das questões muito levantadas pelos agentes, né, sobre a questão de ampliar a divulgação de informações, porque muitos produtores, eles realmente não sabem como funciona o próprio sistema. E incentivos à promoção de oportunidades, né, para o progresso técnico, ou seja, expandir financiamento em pesquisa e desenvolvimento com plantas pilotos e eventuais plantas de demonstração,
para que ocorra a formação de mercados iniciais, né? E essa formação de mercado, ela precisa ser iniciada cedo e em paralelo ao suporte P&D para que o processo de aprendizagem e mudança técnica se desenvolva, né? Então, nota-se uma ligação muito forte entre a política, uma formação de mercado e a mudança técnica, né, que passa, portanto, por meio de indústrias de bens de capital, né? E esse mercado inicial ele é importante para que as empresas se estabeleçam cedo, né? E possam investir em recursos, em tecnologia e desenvolvimento desse mercado. Bom, a gente vê que os desafios são grandes, mas as oportunidades também existem, né? E para minimizar a percepção desse risco, é necessário um contínuo processo de construção do marco regulatório, né? Integrado com os agentes setoriais. E somente com essas ações será possível permitir a eficiência econômica e ampliar a participação do biometano, né? Favorecendo, assim, os atuais consumidores de gás e aqueles interessados em utilizar biometano. E, claro, como uma das mensagens mais importantes, né, quando se fala em sustentabilidade, é que a competitividade e o crescimento desses meios de produção, eles não devem ser abordados apenas como uma maneira de garantir a lucratividade para esses empreendimentos, né, mas também ser vista como mecanismos promissores pelo governo para concepções de economias e sistemas socialmente mais inclusivos. Essa é minha apresentação. Queria agradecer principalmente a todos que estão presentes, né, a minha banca, a professora Bruna e ao professor Luiz Horta, e ao meu orientador, o professor Sérgio Valdir Bajá, e também à instituição da qual estou fazendo parte, que é a Unicamp, e o Programa de Planejamento, e, claro, ao apoio financeiro da CAPES. É isso. Haja fôlego, hein? Bom, eu estou receoso até que esse problema que eu sofri de cair 4 vezes aí a minha conexão tem a ver com a mudança, né, das condições aí que a Google, né, está disponibilizando aí o Google Meet. Eu recebi aí uma notícia recente, dias atrás, aí do Centro de Computação da Unicamp, que a Unicamp está negociando, enfim, aí não perder muito aí desse espaço grande que se conquistou aí com o uso do Google Meet em CPNs, defesas, reuniões de trabalho, né? Mas eu acho que deve ser um transitório aí, mas isso me preocupa principalmente em relação à disciplina, né? Que estamos usando o Google Meet na disciplina, vamos ver se não vai dar esse tipo de problema lá também. Mas, enfim, estamos com pouco tempo. Para quem está assistindo aí, nós temos, em princípio, um teto aí das 16h30, né? Que a professora Bruna tem compromisso depois disso. Eu gostaria de agradecer, então, a participação da Bruna e do Horta, que já participaram do exame de qualificação, então isso facilita um pouco o trabalho hoje, que já os dois estão familiarizados aí com o trabalho, né? Mais avaliar essa versão que está sendo apresentada hoje, né? E sem mais delongas, né? Já que temos aí essa restrição de tempo aí forte hoje, nessa defesa, eu passo, então, a palavra ao professor Horta, que é o nosso examinador externo, né, para tecer suas considerações e avaliar pela segunda vez aí o trabalho da VET. Obrigado pela sua participação, Horta. Muito obrigado, Bajai. Vocês percebam que eu não posso demorar muito por causa do barulho do vizinho que resolveu cortar grama. E eu não quero que isso atrapalhe a defesa da VET, que já passou por alguns probleminhas no começo, né, de ordem técnica. Eu gostei do trabalho da VET, cumprimento e agradeço, né, essa oportunidade de estar de novo com vocês. Tenho um punhado de observações, primeiro as mais simples, mais pontuais. Na página 55, você fala em strokes de motores. Stroke seria um ciclo, seria um curso, mais provavelmente é o curso do pistão. Essa palavra não fica bem aí. Na página 56, você fala em máquinas a vapor, seriam mais apropriadamente ciclos a vapor. Fala de turbina a vapor. Não é a máquina. Você não está falando em máquina a vapor quando a gente fala máquina alternativa, né? Eu gostei da tabela 3, né, que apresenta uma série de consumos específicos. Eu estudo da Mariane, vocês já me falaram quem era a Mariane, não estou me lembrando bem quem é, mas
Védia, eu fiquei interessado em conhecer mais sobre essa tabela. Tabela, uma das mais detalhadas que eu já vi. A Bruna deve conhecer isso bem. Mas eu não tenho as umidades desse lodo, desse material, que, no fundo, produção deveria ser referida à matéria seca, imagino, né? Porque você aparece a produção de biogás por quilo de matéria, por unidade de massa, né? Desculpe. Enfim, uma coisa que eu notei que melhorou no teu trabalho, já vou direto a isso, foi o tratamento das questões técnicas de purificação do gás. Você organizou isso um pouco melhor. Eu tinha pedido isso, né? A tua dissertação, filha, fica num meio termo entre uma abordagem política muito interessante, cheio de princípios válidos, e você está muito bem provida de argumentos, você defende isso de uma forma correta, e, por outro lado, o embasamento técnico, e que muitas vezes o que sustenta isso, não são só princípios de ordem econômica e administrativa, tem justificativas que têm a ver com custos. Eu quero crer que você vai publicar mais em cima disso, deverá perseverar nessa área. Acho que o Bajai, eu estou me adiantando aqui, não se recusaria em ver você fazendo um doutorado nessa área, porque você deixou fiapos, modelos que precisam ser melhor explorados. Você faz um conjunto de profissões de fé. Precisa ser feito isso, cabe isso, redução de tributos, subsídio nisso, né? Em que ordem? Que impacto isso poderá ter? Entendeu? Quando você fala do RenovaBio, que o setor desconhece o RenovaBio, e você fala que o problema econômico é um problema percebido como um dos fatores de desestímulo, assim eu entendi, se o RenovaBio hoje está pagando por tonelada de carbono evitado algo entre 6 a 12 dólares por tonelada, são esses os valores, a C3 apresenta isso direitinho, a gente tem isso, a série, dá para você tirar média, mediana. A distribuidora que precisa mitigar, tem um compromisso colocado de compra de CBIOS anuais, para ele é indiferente comprar CBIO de quem quer que seja, concorda? É um título. E esse título, se for produzido por uma unidade produtora de biogás, que já tem lá, eu posso até entender que pode melhorar, mas já tem no RenovaCalc uma metodologia. Então você já sabe quantos metros cúbicos. Que benefício traz a precificação nessa faixa de 6 a 12 dólares por tonelada de carbono sobre o valor que tem. Eu não vi essa conta feita, entendeu? E é uma conta simples, né? Que é necessário fazer antes da gente até questionar a extensão do RenovaBio, o mecanismo do RenovaBio. O RenovaBio é algo muito interessante, muito importante, já falamos disso. Surpreende que o Brasil tenha já atravessado 3 governos, 2 governos e meio, não sei se o primeiro, esse último é governo ou desgoverno, mas seja como for, é um outro momento, e está se mantendo isso. O ministro de Minas e Energia defende, todo mundo defende, então o RenovaBio deverá continuar. Cortaram as metas pela metade no ano passado, mas estão mantendo. Isso, o valor que significou o RenovaBio, nós já estamos falando de o valor total, até 28, vai dar alguma coisa de 7 bilhões de dólares. É dinheiro toda a vida, entendeu? Dependendo de qual será o valor, né? Mas, otimistamente, pelo menos uns 3 bilhões de dólares esse negócio vai dar. Então, é um volume de investimento importante. O setor sucroalcooleiro, evidentemente, está bem posicionado para isso, mas o setor de biogás também está. E você entra na página da EPE, da ANP, tem lá um painel dinâmico muito legal, dando os dados, inclusive para biogás. Então, já tem um valor para biogás, você já sabe disso. Então, eu senti necessidade de ter esses valores um pouco mais explorados. Não sei se eu já falei muito, você quer comentar alguma coisa? Pode continuar, professor. Tá bom. Máximo. Então, você falou que eu posso continuar? Não entendi bem. Pode continuar, eu faço algumas considerações no final. Tá bom, tá bom. Bom, então, era isso. Eu senti que, objetivamente, você tem um bom trabalho, né? O teu trabalho pesa um pouco mais nos princípios e recomendações de caráter geral de política, o que é válido, até de planejamento energético, faz todo sentido. Mas ele, na medida que vai avançando,
ele acaba me dando a percepção que isso carece de um desenvolvimento analítico, alguma modelagem, alguma implicação de custos, que você menciona en passant. Você dá por resolvido isso, né? Eu poderia pensar aqui e ali a própria questão dos custos do aumento do teor de metano, em função do número de VOB, alguma coisa poderia ser brincado nisso, e dariam números que tornam-se argumentos muito mais convincentes na direção dos seus argumentos na linha política. Mas, em resumo, o tema é oportuno, eu acho que a pesquisa bibliográfica é densa, está bem feita, a maneira que você desenvolveu a metodologia, separando em 4 grupos de interesse e fazendo um questionário, eu já tinha visto isso, acho que tem mérito, é válido, é necessário, é interessante, né? E faço votos que você vá em frente. Acho que os resultados que você alcançou para uma dissertação são mais que satisfatórios. Eu não vejo qualquer problema mais grave, além dessas pequenas nuances, que sempre tem que ter alguma coisa, senão a gente não comenta nada e fala, não, tá bom, não tá bom. Tá mais do que bom, tá interessante e ainda pode melhorar. Bajai, acho que em linhas gerais é isso. Eu também estou premido pelo horário, essa é uma última reunião dentro do Bibest, o pessoal está lá me pedindo, mas eu vou ficar aqui porque eu acho que isso é muito importante e gostei do trabalho. Obrigado pelas suas ponderações, obrigado também pelo seu exercício aí de ajustar, né, 2 compromissos aí, esse anterior aí realmente bastante pesado, né, um compromisso de várias horas de duração, enfim, você conseguiu ajustar, enfim, aí a participação nessa banca. Muito obrigado aí pelo seu esforço aí, então. Bom, Bruna, então eu lhe pediria agora para fazer a arguição, né, como membro aí do corpo docente do curso, né? Antes de você tecer suas considerações, eu só queria, por curiosidade, rapidamente perguntar aquele capítulo de livro, né, que você está coordenando aí sobre biogás aí para Elsevier. O revisor lá pediu algumas modificações que, por acaso, por sorte minha e da VED, né, nós não precisamos mexer no texto que nós contribuímos para aquele capítulo, mas outros trechos foram requeridas mudanças. Aí, uma curiosidade só você mencionar, em que pé está aquilo lá? O pessoal fez as modificações, já foi enviado, enfim, como é que está? Sim, já foram enviadas. Na verdade, eu esqueci de avisar todo mundo, foi uma falha minha, porque está tudo meio numa loucura, né? Mas, assim, já foi submetido no começo desse mês. Então, acho que foi dia 2 que foi feita a submissão, agora estamos no aguardo, de novo, do feedback deles. Mas respondemos tudo. E a de vocês foi a única sessão que não teve nenhuma correção ou sugestão a ser feita. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês, que foi, assim, certeira. Legal. Eu que agradeço o convite. E isso é raro, né? Porque, em geral, lá os revisores pegam no pé da gente mesmo, às vezes, boas interações, né? Mas, enfim, vamos ver lá se eles gostaram também das modificações feitas pelos outros coautores, né? E, enfim, aguardamos notícias aí. A palavra é sua, então, aí, Bruno. Sim. Obrigada, Wed, a Bajai, pelo convite. É sempre bom contribuir, né? Já participei da qualificação. Gostei muito do trabalho da Wedia. Bom, eu vou tentar sintetizar também, não sei se eu consigo ser tão rápida que nem o Horta. O Horta também deu um tiro certeiro, né? Foi em 15 minutos, falou tudo. Mas eu vou tentar sintetizar por conta do tempo também, né? Mas como eu já tinha falado, assim, o trabalho da Wedia está muito completo, assim, para um nível de mestrado, acho que até supera as expectativas, porque ele aborda um tema relevante, né, como o Horta falou, é muito relevante, principalmente para o Brasil, esse tema, que a gente tem um potencial muito grande, mas a gente está muito aquém desse potencial, né? Então, como que pode fazer para melhorar um pouquinho que seja, né? Porque parece que as melhoras que a gente tem, elas
até são animadoras, mas no fim parece que não se concretizam, que nem no RenovaBio. No RenovaBio, quando surgiu, a expectativa era que ele ficasse muito em alta e que o biogás deslanchasse. Tudo bem, tiveram avanços, né, por conta disso, mas parece que ainda não é um negócio consolidado, né, e a gente fica nessa também, nessa coisa, como a Arta falou, governo, desgoverno, né, então a gente tem essa política que, na verdade, fica na corda bamba, né, então, assim, num governo ele vai para frente, no outro ele dá 3 passos para trás. Então, parece que todo o Brasil, em qualquer setor, na verdade, né, a gente fica refém da política que mais convém para o governante, né, essa é uma tristeza de Brasil, né, que daí a gente não consegue fazer planejamento, né, para que seja a curto prazo. É muito difícil fazer planejamento aqui. E outra coisa que a sua dissertação mostrou muito bem, que ficou muito claro, é que falta articulação de todos os setores que você avaliou, né, o grupo de pesquisa, produtor, distribuidor e qual que era o outro, Édia? São produtores de biometano, de biometano, biogás, biometano. Então, assim, parece que ninguém se conhece muito bem, mas uma coisa que todos convergem é que falta incentivo, principalmente incentivo político, subsídio do governo, e investimento em pesquisa, em P&D. Todos falam sobre isso, inclusive produtores, distribuidores, todos falam, tem que ter incentivo em P&D, mas eles mesmos não põem essa verba nisso daí. Eles acham que falta, mas também não se dispõem a pagar por isso. Claro que tem esse negócio, vamos esperar que o governo faça isso, porque a gente não tem segurança para ficar investindo nisso, porque não sabe se vai para frente, não tira a razão deles de forma alguma, porque é muita insegurança que a gente tem nesse país, e é muito imposto que é pago, então a gente espera sim que alguma parte do governo retorne, né, para pelo menos fazer o negócio deslanchar, né. Só que ao mesmo tempo eles também não podem querer que tudo seja feito de graça, porque também à medida que você põe um subsídio, o subsídio não pode ser eterno, né, então ele é só para alavancar, coisa que foi realizado na Alemanha, que até você abordou, né. Bom, mas dito isso de uma maneira geral, eu vou comentar alguns pontos específicos aqui e vou passar a dissertação revisada para você, com os comentários, e aí você vê melhor essas sugestões e comentários, né? Tá certo. Logo no resumo, eu gostei muito do seu resumo, que ele resume bem todo o trabalho. Somente no final, quando você fala assim, é preciso que as barreiras apontadas sejam superadas, né, e novas políticas de fomento, como as propostas nessa dissertação, sejam adotadas. Valeria a pena sintetizar nesse resumo, né, quais são essas propostas, né, bem resumidamente, né, como você colocou no final, né, a proposta para reduzir o custo de investimento, né, o custo de operação, né, só para não ficar uma coisa aberta, assim, que a pessoa vai ter que ler toda a sua dissertação para saber quais são as propostas que você fez, tá? Então, acho que vale a pena fazer uma coisa bem sintetizada, umas 2 linhas a mais aí, só para sintetizar quais são essas propostas que você fez. Bruna, me desculpa. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu tinha notado isso aqui. Não é com você, não. Então, desculpe. Então, a história é essa. É perfeito melhorar esse finalzinho do resumo, que eu conhecido que está bom, mas precisa disso. E aquela tabelinha que ela apresentou na apresentação sobre a situação dos países, Dinamarca, França, etc., as políticas públicas que foram implementadas, podia ser um preâmbulo daquele capítulo 4, onde ela tratou disso. Entendeu? É costume acontecer isso. A pessoa, quando vai fazer a apresentação, põe uma figura, alguma coisa que facilita até a leitura do trabalho. Faça isso, Edja, que vai valer a pena. Minha sugestão. Desculpe, Bruna. Não, imagina, tudo é bem lembrado, que eu também acho isso. Eu sou muito fã de fluxogramas, de figura, porque eles falam muito mais do que muitas páginas, né? A pessoa bate o olho e consegue ter uma visualização do todo. Então, acho que vale a pena
aproveitar alguma dessas figuras da sua apresentação, que a sua apresentação foi muito boa, esqueci de comentar isso no começo, ela é muito didática, muito clara, essas figuras que você utiliza são ótimas, assim, são maravilhosas, eu adoro figura, então, Obrigada. você está mostrando para a pessoa mais fã de figura que existe, fluxogramas. Enfim, pode utilizá-las no texto, na dissertação, que acho que vai enriquecer ainda mais o texto. E na parte do abstract, eu acho que até já comentei com você que tem um programa, não sei se vocês conhecem, que é o Grammarly. Ele é só ativar uma ferramenta de extensão no Word, que esse programa faz a correção básica da gramática em inglês. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita também, que faz essas correções básicas. Chama Grammarly. Vale a pena, assim, para todos os artigos, tudo que vai escrever em inglês, é bom que não deixa passar errado a parte de concordância no inglês. Mas eu deixei aqui anotado. Agora, aqui na página, quando você fala do novo mercado de gás, nova lei do gás, né, na página 29, você identificou, assim, pontos falhos nessa nova lei do gás, considerando as necessidades do biometano na rede? Como são muitas pautas, eles estão... Olha, você poderia desligar o microfone, por favor? Obrigada. Pronto, desativei. Tá, então você fala da nova lei do gás, né? Você identificou, assim, com base nas necessidades do biometano na rede, quais são as falhas que tem nessa nova lei do gás? Porque em um dos entrevistados eles dizem, né, que eles acham que a nova lei do gás vai favorecer muito mais o gás natural do que o biometano, porque eles estão sendo tratados com a mesma régua, né? Então, assim, você acha que tem alguma falha ou alguma coisa que poderia ser melhorada nessa nova lei do gás, para o biometano específico? Eu acho que é sobre aquela questão mesmo de harmonização dos marcos legais estaduais, né, que às vezes foge um pouco da competência mesmo da esfera federal, uma vez que a distribuição ela é um monopólio estadual. Então, a tendência desse governo mesmo é só incentivar eles, né, por meio de, financeiramente, né, utilizando até royalties, para que eles regularizem a situação tarifária dos estados, para ele poder contemplar melhor, né, essa abertura do mercado. Então, acho que ainda é uma discussão muito pertinente, e desde 2016 se fala muito sobre essa questão das limitações do que é competência federal, do que é competência estadual, né? Então, eu acho que precisa, de fato, ter uma harmonização dessas regulações para atender o que o novo mercado de gás espera, né, como essa redução de preço, e também tem a questão da falha de, por exemplo, teve a liberdade a abertura, né, da participação da Petrobras no sistema, por exemplo, de transporte, mas a Petrobras ainda é a supridora, então, assim, eu até falo isso no texto, né, que são concessões privadas e é como se fosse só uma transferência de competência, mas a Petrobras ela ainda vai ser a principal carregadora. Então, acho que falta, talvez, mecanismos que, de fato, promovam essa menor atuação da Petrobras, digamos. Mas, assim, é um processo ainda que a ANP, eu também falo no texto, que a ANP ainda vai criar novas regras, né, novos regulamentos para poder, de fato, alcançar os objetivos da nova lei, né. Então, assim, ela é só um ponto para novas mudanças. Pelo menos já é um ponto de partida, né? Esse negócio de não ser tão monopolizado, apesar de ser ainda, né? Porque o biogás em si, ele é mais descentralizado, né? Aliás, essa é a grande vantagem e multifuncionalidade, versatilidade dele, né? Por não precisar ser tudo concentrado. Mas, no caso do biometano, ele vai ter que entrar na asa da Petrobras, né? Tem que acompanhar todo esse processo, já que ele é um gás natural, né? Gás natural verde, no caso, né? Então, realmente fica uma coisa, é um paradoxo, parece, né? Porque ele não é, ele é o gás natural, pensando em termos de composição, mas ele é um outro gás, é uma outra forma de se obter. Então, ele tem um outro preço. Agora, como que a gente fica competindo com o gás natural que
que é de origem fóssil, né? Então, realmente, essa... E que recebe inúmeros subsídios, né? Também destaca isso no texto. Exatamente, você ressalta muito bem isso. Enfim, isso daí, a parte de regulação mesmo, acho que é uma das mais importantes, né? Políticas públicas e regulação. Só do biometano já ter uma composição, né, pela ANP, que foi desde 2015, foi feita uma nova resolução em 2017, já é um ganho, né, para o biometano, né. Bom, deixa eu agilizar mais um pouco. Aqui, na figura 10, na página 47, que é uma média de preço de gás natural, né? Eu fiquei meio confusa nesse eixo X aqui, o Ed. Eu não sei se ele está errado, ele está meio... É de 2020, mas tem... Isso, eu percebi isso depois de já ter enviado a versão para vocês. Acabou que a imagem ficou bastante comprimida, né? É de janeiro, eu tenho uma... Tá, um minutinho só para eu... Mas são vários foi de anos, fato, né? isso, na verdade Tá. porque assim, essa informação ela foi retirada do boletim mensal de acompanhamento da indústria de gás natural. Então, mensalmente, o boletim registra o preço do gás. Então, eu utilizei valores mensais do boletim desde... calma, deixa eu procurar aqui. Desde janeiro de 2011 até setembro de 2020. Ah, tá. É um período... É porque foi a formatação da imagem. É que não dava para saber qual que é o período que foi coletada a informação. Desculpa, alguém passando na rua. Normal. Então tá. Agora, na parte de aspectos técnicos da produção de biogás, que eu tenho algumas mais considerações a fazer, porque é a parte que eu mais trabalho, que é a parte técnica, né? Na página 49. Na segunda linha, né, quando você fala se obtém um efluente gasoso, que na verdade é o biogás, é melhor chamar de produto gasoso, porque se você fala efluente, dá a impressão que você está falando de uma redução de uma corrente sem uso, né? Seria um waste, né? Então, acho que é melhor chamar de produto. E no final do parágrafo, quando você fala da composição do gás, e coloca etc. no final, é melhor falar mais a composição dos principais, que seria metano, CO2, H2S, hidrogênio, nitrogênio, e depois você coloca outros gases em 1%. Acho que ao longo do texto você faz isso mais para baixo. Mas só para não deixar uma ponta solta, assim, que a composição do biogás são esses gases e etc., né? Então, fica muito bem. E logo quando você fala sobre o processo, voltando de novo na parte de fluxogramas, né? Existem fluxogramas desse processo metabólico, né, da digestão anaeróbia, com todas as fases. E esses fluxogramas são, assim, clássicos. Tem em todos os livros, artigos, até no nosso capítulo de livro tem esse fluxograma já, porque foi até um pedido dos revisores. Se fosse para uma dissertação mais técnica no processo, eu digo no processo de produção do biogás, que é experimento em laboratório, que fala muito do processo biológico, nem é tão necessário, porque isso daí é uma coisa muito padrão, assim, quem trabalha com digestão anaeróbia sabe como funciona o processo, então, assim, já está na cabeça todas as fases. No entanto, como a sua dissertação, ela está num meio termo, bem como o Horta colocou muito bem, ela está no meio termo, ela pega todos os aspectos, né, desde de produção até o uso. É interessante mostrar esse fluxograma para que fique bem claro como é complexo esse processo, né? Então, e isso reforça bem a falta de conhecimento mesmo dos produtores, né? Porque eles acham que é só colocar uma caixa preta lá, fecha tudo,
põe o resíduo lá e vai sair gás. E não é bem assim. Esse processo só acontece porque existem diversos micro-organismos, tanto que tem micro-organismos que não foram identificados, ninguém nem sabe quem são esses micro-organismos, né? Mas eles trabalham numa comunidade. É uma comunidade, é como se fosse uma cidade lá dentro que tem só que trabalha e um ajuda o outro, é como se fosse um ecoparque de micro-organismos, sabe? Então, é uma coisa muito complexa, não é simplesmente você fechar lá e vai produzir. Até vai, mas não vai ser a melhor forma de produzir. E aí você vai ter uma perda no seu biogás, vai ter uma eficiência muito menor, e menor eficiência de biogás pode impactar muito na análise, na viabilidade econômica, que é o que normalmente acontece em escala, né? Então, é importante esse fluxograma mostra bem o grau de complexidade que esse processo tem, não é simplesmente colocar um negócio e deixar que ele vai produzir. Tá? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a Bruna, já que está nesse assunto. Bruna, ela tem uma página aí que ela comenta que o teor de CH4 pode ser 75%, né? E eu sou dos velhos, lembro da teoria que era até 60%, pouco mais, quase 70%. 75% eu não tinha visto. Agora eu estou começando a ver dados de operação de unidades operando com vinhaça, dando esse valor, como se fosse uma coisa mais ou menos... Tem sido observado com frequência valores tão altos de metano? Tem, viu, Horta? Se você operar bem o reator, descobrir todos os gargalos... Esses pontos que você está falando aí. Sim, dá para chegar a 75%. Claro que em escala pode ser que seja mais difícil, mas é factível de chegar. Em laboratório, nos experimentos que a gente tem, né, eu digo para você que a gente passou de 80% de metano, mas isso é laboratório, né? Laboratório que você está em condições específicas, tem uma babá 24 horas por dia tomando conta, então o negócio vai muito bem, né? Em escala realmente é mais difícil. Mas fica muito mais difícil se você não tiver o conhecimento de como tratar bem daquele reator para fazer com que os seus micro-organismos funcionem bem. Mas é factível, sim, chegar em 75%. Viu? Eu não quis perguntar isso para a Védia, porque iria revelar meu desconhecimento. Mas eu acho muito interessante, porque se isso em laboratório funciona, né, gente, com adequados sistemas de controle, monitoramento, etc., são possíveis também ser aproximados numa unidade de campo, né? Uma unidade maior, muito mais pesada. Muito obrigado, Bruno, desculpe. Imagina, e o que eu acho que falta muito nesses empreendimentos é um acompanhamento com capacitação técnica, né, para saber operar esse reator em escala ao longo do tempo, porque não adianta também os fornecedores de tecnologia de biogás, que sejam tecnologias importadas, que é o que acontece mais aqui no Brasil, vão lá, colocam o reator em escala real para funcionar, e aí não ensina, ou então não mostra como faz esse monitoramento do reator, não é simplesmente colocar lá, não é uma venda, assim, vendi um equipamento, não é isso, então tem que ter um monitoramento. E muitas vezes os fornecedores não fazem isso, porque talvez eles mesmos não saibam disso, né? Que nem teve um que você falou, que são os produtores, eu não estou lembrando que eles achavam que, você até comentou na apresentação, que isso representava muito a falta de conhecimento dos próprios produtores, né? Então, assim, se os próprios produtores têm esse desconhecimento, né, como que a gente vai garantir que o processo deslanche com estabilidade, né? Porque não adianta eu produzir 70% de metano na primeira semana e depois o negócio cai e não funciona mais, né? Então, é complexo, é um sistema muito complexo que, ao meu ver, o que mais falta é uma articulação de todos os setores para fazer um planejamento nesse tópico. Bom, deixa eu agilizar aqui. No quesito técnico, Edja, na página 52, você fala de reatores, né, o CSTR e o plug flow. O plug flow, na verdade, ele pode ser tanto para seca quanto para úmida, né? Tanto horizontal quanto vertical. Você fala aqui que o horizontal pode ser aplicado para digestão úmida. Na verdade, ele também pode ser utilizado para digestão vertical. Entendeu? Não é só horizontal, não sei se eu entendi errado aqui, ó. Para seca, entretanto, também pode...
Na verdade, o que eu quero dizer assim é que ambos podem ser utilizados, tanto vertical quanto horizontal, para a digestão úmida e seca. O mais comum para a digestão seca, na verdade, é ele ser horizontal, que seriam aqueles containers, né? Agora, o de digestão úmida, né, que é com líquido, o mais comum, na verdade, é ser utilizado o reator vertical, que é o de ascensão, né? Então, assim, na verdade, ambos podem ser utilizados na vertical ou na horizontal, né? Aí depende mais do que é mais tradicionalmente utilizado, né? A digestão seca aqui no Brasil é muito incipiente, né? Mas a outra de plug flow, na verdade, utiliza-se mais a vertical do que a horizontal, apesar de existirem as horizontais também, tá? Mas eu deixei anotado aqui. E também quando você fala dos reatores, né, aqui eu dou uma outra sugestão para você fazer a divisão, porque, por exemplo, crescimento de micro-organismo em biofilme, você pode ter um biofilme que é um leito, né, um leito recheado com algum material inerte, ou você pode ter um crescimento em biofilme autoimobilizado, que é o que a gente chama, que é onde os micro-organismos formam grânulos. Isso, por exemplo, é o ASB, que na verdade você colocou ele aqui para baixo, tá? Ele é um reator de alta eficiência, de fluxo ascendente, a gente chama de reatores de alta taxa, né? Mas ele é um reator com biomassa imobilizada. Quando eu falo biomassa são os micro-organismos, né? Então a gente chama de reator de biomassa imobilizada. Então, você pode dividir, na verdade, os dois reatores como sendo esses dois itens aqui, né, como sendo reatores de alta taxa, né, mas aí você divide em crescimento aderido em material suporte ou com crescimento autoimobilizado, tá, porque esses daqui que estão aqui embaixo, o ASB, EGSB e o IC, eles têm essa biomassa autoimobilizada. Agora, o leito fluidizado, ele também tem uma biomassa autoimobilizada e expandido, porque eles não têm um material inerte para imobilizar a biomassa. Mas eles podem ser um reator de leito fixo. Leito fixo são reatores de alta taxa, tá? Mas leito fixo significa que eles são a biomassa é imobilizada em algum material inerte. Tá, eu deixei anotado aqui, depois se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato que eu te explico melhor, mas é só para que não fique escrito coisas ambíguas, entendeu? Porque essa referência, né, essa classificação foi feita por esses autores, que inclusive foi um livro, um relatório, digamos assim, disponibilizado pela CBiogás, que esse relatório foi executado pela Gás Brasiliano, se eu não me engano. Então, eles fizeram essa classificação e eu trouxe no texto. Então... Tá, seria interessante ver... eu coincido com as observações da Bruna, no que é fixo, no que é floculante, USB, talvez seria bom dar uma revisada nisso, às vezes passa por eles, né? Mas tem que ver como que eles fizeram essa separação, se é exatamente assim, porque biofilme, o ASB também é um reator de biofilme. Então, tem que entender melhor qual é o principal fator de divisão dessas tecnologias para eles, entendeu? Porque tá sendo um pouco... não é contraditório, tá sendo ambíguo, porque um reator, ele pode entrar nas duas classificações, entendeu? Dependendo do que você considera para ele. Certo. Tá? Mas dá uma olhada, então, melhor ali, qualquer coisa você entra em contato, porque essa é a minha opinião, né? Porque os dois são reatores de alta taxa, todos esses daqui são de alta taxa. Alta taxa significa que eles têm um tempo de detenção hidráulico mais curto, porque eles são mais rápidos, vamos chamar assim, ele tem uma velocidade de crescimento maior do que um CSTR, por exemplo. O CSTR é considerado de baixa taxa, né? Mas ele consegue ser mais versátil porque você consegue ter uma biomassa menos homogênea, uma biomassa até heterogênea, tá?
Então, é bom frisar bem qual que foi o parâmetro, né, utilizado para fazer essa separação, então. Pode ser que seja Certo. isso, eles estão utilizando uma outra vertente para fazer essa separação, tá? Tá certo. E outra coisa, aqui na página 53, que são os tipos de substratos, né, quando você fala de DQO, na verdade, a DQO é o oxigênio que oxida não só matéria orgânica, porque o parâmetro é demanda química de oxigênio, é tudo que que oxida, né, quimicamente, então não é só biologicamente. Então, por isso que composto inorgânico muitas vezes pode ser contabilizado, como é o caso de águas residuárias que contém sulfeto, porque o sulfeto, se você faz essa digestão química, né, que é do processo da DQO, que é com ácido sulfúrico e solução de dicromato, ele vai oxidar o sulfeto também. Então, tudo que é sulfeto, ele vai contar como DQO. Tá? Então, é bom ter um conhecimento, daí na prática eu estou falando, daí é bom você saber qual é a composição dessa água residuária, desse substrato que você vai utilizar para produzir biogás, para você não considerar, por exemplo, o sulfeto como matéria orgânica, em função de contabilizar só como DQO, tá? Tem formas de você subtrair esse sulfeto, por exemplo, da DQO, aí você vai ter sim a DQO quantificando somente o material orgânico, tá? Mas o que mede, na verdade, a oxidação biológica, né, da matéria orgânica é chamado de DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, isso daqui é só uma observação, eu deixei aqui um comentário, mas é só para descrever aqui que a DQO não é só matéria orgânica, ela vai poder contabilizar compostos inorgânicos, porque são oxidados quimicamente, tá? É DBO5, né? É aquela de 5 dias ainda. Tem a de 5, tem a de 15. 20, 25, tem de vários. É que esse daí não é prático, né? Por isso que se fala muito em DQO, porque a análise de DQO, ela demora 2 horas. Você coloca no digestor, espera 2 horas e depois mede no espectrofotômetro. A DBO não, a DBO você faz um ensaio biológico, coloca micro-organismo no frasquinho e deixa lá. 5 dias tem DBO5, DBO15, DBO25. Então, assim, você não vai esperar 25 dias para fazer uma análise de substrato que está entrando num reator, né? Até lá o reator já fala por si só, né? Então, a gente contabiliza por meio de DQO por ser mais fácil, mas é bom entender o que tem nessa matéria orgânica, nessa composição da água residuária, do resíduo, para você ter certeza que você está contabilizando somente a DQO, ou conseguir fazer essa subtração de material inorgânico que esteja lá, tá? Tá, aqui na tabela 3, eu não sei se foi essa que o Horta comentou, da tabela 3, da página 54, que está o potencial máximo, né, por quilo de substrato. Eu falei que não tinha umidade, eu fiquei curioso. Que não sabe. Tem sem base seca, não sei, qualquer coisa assim. Eu acho que deve ser base seca. A minha sugestão que era colocar em litro por quilo, para evitar esse monte de casa decimal, que fica mais clean, né, para enxergar, mas... E aí só colocar, eu acho que é base seca. Não sei, tem que dar uma olhada lá. A tabela é legal, né? A tabela é bem legal, essa tabela é muito bacana. Sintetiza todos os resíduos, né? E daí, na página 60, cadê 60? Logo no primeiro parágrafo, que o enriquecimento do biogás, tá? Essa característica é a que atribui a qualidade de biometano definido conforme a ANP 2015, né? Você até fala depois, né? É a ANP 2015, modificada depois pela ANP 2017, porque a 2015, ela coloca um valor de porcentagem para biometano, e a de 2015, ela não incluía resíduo sólido urbano e de saneamento, né? Era só resíduo agrícola e comercial.
Só que lá o biometano era considerado como tendo 96,5% de metano. Aí, nessa nova resolução de 2017, que foi incluídos o RSU e a parte de saneamento, todos os biometanos, vamos dizer assim, independente da origem, incluindo ainda o agrosilvopastoril e comercial, passam a ter 90%, o mínimo, para ser considerado biometano. Então, aqui é só para complementar, né, nesse final do primeiro parágrafo, que é conforme a ANP 2015, mas que foi modificada depois pela ANP 2017. Porque senão, se a pessoa pegar só essa resolução 2015, ela vai enxergar lá que o biometano tem que ter 96,5%, mas hoje não, hoje ele precisa ter somente 90%. Certo, tem razão. Aí na página, isso daqui eu fiquei com uma dúvida, na página 62, quando você fala da remoção de umidade, para usar o gás combustão em máquina estacionária, a umidade, o teor de umidade deve ser de 50% a 80%, isso não é muito alto, isso? Porque, assim, o biogás nem tem esse teor de umidade. É isso mesmo que está nessa referência? Então, mas mais uma vez é o que está na referência, né? No Coelho. E foi uma professora da USP. Então, isso daí é uma dúvida mesmo, eu não sabia. Quer dizer, é bastante úmido, né? Lembrar que você pode medir umidade sempre, Bruna, de duas maneiras, né? Ou você se refere àquela água à base seca, e aí esse 80% daria menos de 50%, ou é referida à base úmida total. Então, tomar cuidado quando falar em umidade, viu, Edja? Explicar um pouco mais. A dúvida da Bruna tem toda a razão. Que o biogás, às vezes, é água ou é biogás? O que é esse 80%? Entendeu? Ou é o valor... Aí que está. Se nós estamos falando de gases e estamos falando de vapor de água, aí vale a análise do modelo de Dalton direitinho, aí é pressão parcial. Aí esse 80% é 80% da pressão de vapor naquela temperatura, entendeu? Que vai dar a fração molar da água. Concorda, Bruna? Entendeu? Que nem você mede a umidade do ar. O ar está com 70% de umidade, mas é 70% do valor máximo para aquela condição de temperatura. Entendeu? Deve ser isso, hein? Depende do referencial, né? Acho que falta só o referencial. Bom. A tabela 5, eu achei ótima essa tabela aqui de comparação das tecnologias de upgrading. É bem completa. Bom, aí uma dúvida na página 83, tem uma unidade aqui que você põe $80 por m.pol, de polegadas. Eu não sei bem que unidade é essa, não sei se tem algum erro. Pol são polegadas. Mas o m.pol, são 1000 polegadas. A minha sugestão é transformar em unidades mais convencionais aqui. Está em qual parágrafo? Tá, é na página 83, na primeira linha. Ah, tá. Metropol é uma unidade que muito usual para calcular gasodutos, né? É o preço conforme o metro e a polegada do gasoduto. É Metropol que chama. Ah, então eles usam mesmo essa no caso seria $80, $80 por cada metro e polegada, para aquela polegada e a distância que está sendo para um metro, né? E a polegada de referência. Tá, e aqui no Brasil eles usam isso? Não, isso daqui sim, a gente usava isso muito na EPE também, para fazer o cálculo lá do... Entendi. Professor Horta está assim. Desculpe. Sugiro colocar um pé de página. Merece, precisa. Uma nota de rodapé. Tá, porque às vezes a gente usualmente, né, vai fazendo as coisas e realmente a descrição tá. Tem que respeitar o leitor ignorante, que é o nosso caso. A ignorância é uma bênção.
Outra sugestão que eu dou aqui para a página 84, quando você fala dos valores, né, o valor de biometano por metro cúbico, eu vi que tem vários trabalhos para diversos anos, assim, varia muito de ano a ano, então a gente encontra uma variação de valores bem alta, né? Então, eu não sei se você conhece, tem uma ferramenta que chama Inflation Tool. Eu coloquei aqui também no comentário. Ela faz correção de valores de acordo com a inflação. Traz tudo para o mesmo ano. Então, se você quiser trazer todos esses valores para 2021, para considerar a inflação, pode ser que você consiga fazer uma comparação mais justa, né? Porque os valores variam bastante, né? Porque aqui do Ministério da EPE, na verdade, né, você encontrou de R$1,20 a R$1,38, né, por metro cúbico, o valor do gás natural, né. Aí a comparação com esses trabalhos aqui de biometano, você encontra valores que vão para a ordem de R$4, né. Então, não sei se essa diferença de tempo, né, porque esse trabalho da EPE é de 2018, e daí tem trabalho aqui que é de 2017, bom, tem trabalho de 2018 também, mas eu não sei se essa diferença de ano em que está sendo feita, em que foi feita a estimativa, pode ter algum impacto nessa diferença de valores, tá? Aí, assim, queria a sua opinião, você faz todo a comparação com Alemanha, né, França, Estados Unidos, na sua opinião, assim, dessas políticas desses países, qual que você acha que poderia ser mais aplicável para o Brasil nesse momento, assim, para falar, essa pode ser o tiro mais certeiro para tentar alavancar o Brasil, né? Porque a Alemanha investiu muito na parte da produção mesmo, tecnologia. Vamos fazer um negócio, vamos diminuir os custos lá. E é exatamente nesse ponto, professora, a gente ganhar, os agentes falam direto, é ganhar a escala de produção, né? Aumentar a produção. Então, tarifa seria uma das melhores soluções, a princípio, né? Uma tarifa, mas assim, claro, com os critérios, né? De acordo com a capacidade, porque aí o agente, ele teria a segurança de ter um mercado garantido para vender aquele biometano que ele está produzindo, né? Então, seria mais ou menos assim, as políticas elas têm que se adaptar de acordo com o momento. Então, como está numa fase de implementação, eu acho que seria muito o caminho que a Europa tomou, de você instituir um preço e vender esse biometano. Então, eu até cito, né, quando é políticas para injeção lá. Tá, legal, é mais voltado para o que a Alemanha fez, né? A Alemanha, a França também tem a tarifa premium, né? A Dinamarca também. Ela só muda um pouco os sistemas de precificação. Uma dá um bônus pela fonte de substrato, a outra dá um bônus pelo uso final. Assim, depende muito do que o governo quer alcançar, né? Se ele quer aumentar a produção de um determinado substrato, se ele quer aumentar a produção de um determinado setor. E o que é interessante, muito interessante, é o caso dos Estados Unidos, né? Porque ele não tem, assim, uma tradição na área do biogás. No entanto, é o que mais conseguiu fazer o biometano se inserir, né? Apesar de ser, assim, aquele país que usa combustível fóssil de monte, eles conseguiram ter o gás natural verde. E é interessante que eles nem chamam de biometano, né? Eles chamam de gás natural verde. Não é biometano. Eu acho que os Estados Unidos ele tem uma sacada muito assim, não precisa inventar uma nova roda, né? Eles têm uma grande infraestrutura já de gás, eles exploram o gás não convencional, eles já exploram historicamente o gás, então eles já tinham aquela infraestrutura, já tinha também bastante veículos movidos a gás, então já tinha mercado para gás, né? Então, vamos incluir metas para injetar esse gás e usar agora mais uma parcela verde. Então, meio que o caminho já estava andado também, digamos assim, né? Isso eles fizeram bem feito, né? Acho que pelo que você mostrou aqui, é o país que mais usa biometano, né? Na frota de carros, eu digo, né? No transporte. E assim, e as empresas também, as petroleiras, né, tem muito o papel delas começarem a entrar nesse setor, né, ver oportunidade para explorar novos mercados, que é o que o Brasil também poderia seguir como um grande exemplo, né? A Petrobras, por exemplo. Enfim, mas aí é uma questão também de governo e etc. Né?
é aí que dá um desânimo, né? Essa discussão, me permita, essa conversa é muito boa, porque acho que nos falta, talvez, a maturidade, ou mesmo a gente ter uma abertura para verificar que as cadeias logísticas, principalmente na ponta delas, nas malhas de distribuição, elas são barreiras de entrada muito importantes. E quando você consegue criar um contexto onde os players que já estão assentados lá percebem que aquilo é beneficioso, talvez as coisas caminhem melhor. São dezenas de exemplos que nós temos de países, por exemplo, Guatemala, é um caso paradoxal, que produz etanol, exporta etanol para os mercados mais exigentes e não põe uma gota de etanol porque as distribuidoras não veem vantagem nisso. E isso que você falou também em alguns momentos da sua apresentação, a rigidez das distribuidoras em aceitarem, né? Como é monopólica, oligopólica, se vocês quiserem, a posição da Petrobras disso tudo. Então, nós tivemos a primeira lei do gás, agora o novo mercado dos gás, todo mundo numa torcida danada, mas são indústrias de rede, e essas indústrias de rede se assentam sobre esse domínio das redes, né? Então, abrir isso aí, você conhece o setor elétrico, né? Sabe a luta que tem sido. Né? Desculpe, mas não aguentei dar um palpite, o assunto é muito bom. Não, esse assunto é muito bom, não sei se é para animar ou para desanimar, mas realmente a Petrobras cuidar de tudo, assim, parece que não dá muita pena para o biometano começar a querer sair, né? Porque é o que eu sempre falo, o biometano, a grande vantagem dele é dele ser descentralizado, ainda mais pensando nessa parte de gasoduto. A gente fica querendo similarizar ele com o gás natural, mas ele tem a grande vantagem de não necessariamente precisar do gasoduto. Ele pode ter uma pequena central lá e distribuir, fazer um posto de biometano num lugar que não existe gasoduto. Aliás, essa é uma das grandes vantagens dele para fazer o biometano surgir no meio do Brasil, que não tem gasoduto. Verdade. Mas parece que o biometano, enfim... Bruna, esse assunto vai ficar ainda mais divertido quando o hidrogênio, de fato, está pintando aí, o hidrogênio. E aí dá para fazer hidrogênio de biogás, lógico, dá para o hidrogênio competir, o hidrogênio de hidrólise competir com o biogás, dependendo do contexto. Nós vamos ter, eu acho que é um desafio, mas um desafio bom, né? Eu escutei agora o Olade dizendo que já se trabalhou muito pela integração elétrica dos países, nós precisamos integrar mais biogás. E aí falam gás natural e biogás. Né? Então, marcos regulatórios com partidos, isso é... O Bajai não vai faltar assunto para o Bajai se divertir. Não vai mesmo. Tá, eu já estou nos finalmente aqui. Não tem comentários que eu já falei. Agora, bem no finalzinho aqui, na parte final mesmo, quando você já fala das políticas de incentivo, você cita a ProBiogás, né? A ProBiogás, eu acho que é um projeto assim, que o Brasil pode tirar um proveito muito grande, né? E aí, é só uma dúvida, você citou uma referência aqui que é de 2015, que também é a que eu conheço, né? Por acaso você encontrou mais trabalhos recentes do ProBiogás, ou não? É só esse mesmo? Não, se eu não me engano também, a ProBiogás ele é um programa, mas ele já foi encerrado, né? Foi um programa de consultoria com a GEISI, né? Com a agência alemã, que veio para o Brasil. Nossa, ela já está no Brasil, né? Ela está instalada lá na EPE. Mas ela criou esses relatórios para dar um direcionamento para a política brasileira. Então, foi uma consultoria, digamos assim, um programa que teve um início, um meio e um fim. Bom, eu posso estar enganada, mas os relatórios que eu li da ProBiogás, né, eles só têm esses de 2015. Tá, porque se você entra lá, também isso pode ser uma desorganização do governo mesmo, né? Se você entra no site do governo federal, ProBiogás está lá ainda, eles deixam em letras grandes, que é um projeto de aperfeiçoamento energético do biogás no Brasil, né? E a atualização é de 2020.
Mas aí é isso que me colocou a pulga atrás da orelha, né? Porque teve esse resultado, né? Que realmente, como você disse, uma consultoria mesmo, resultou aquele reporte muito interessante, né? Que é um guia, é como se fosse um guia prático mesmo do biogás aqui no Brasil. Ok, professora. Licença. Eu encontrei aqui uma reportagem que fala, ó, o projeto ele iniciou-se em 2013 e chegou ao fim neste ano, que seria 2017. Em 2017. Tá. Depois você procura o ProBiogás no Ministério do Desenvolvimento Regional, tá a publicação lá do ano de 2020. E tem o contato da GIZ, que é a agência alemã, né, para entrar em contato. Realmente desorganização de Brasil, né? Eles terminam o projeto e continuam fazendo a propaganda, né? Por isso que eu falei, será que não tem mais trabalho sobre isso? Foi só aquilo lá mesmo. Enfim. Bom, Wedja, era isso. No finalzinho, só achei um ótimo ponto que você levantou dos programas, já está bem na página 162, né? Que você fala dos programas Repetro e Proinfa, mas, na verdade, eles têm objetivos de introduzir, né, concorrência, como você diz aqui, mas ele tem ideais divergentes, né, porque um vai para o fóssil, o outro vai para o renovável. Então, o Brasil é cheio disso, né, de ter políticas contraditórias, vamos dizer assim, né, ajuda um lado e quer ajudar o outro, só que o outro lado atrapalha o outro lado. Então, foi um ótimo ponto levantado aqui. Aproveitando que o Horta falou, que faltou alguma coisinha, modelagem, o que você pode pôr, a minha sugestão, que eu vejo também em várias dissertações, propostas para trabalhos futuros. Você pode colocar um item final, depois de conclusão, tudo, quais são as propostas para dar continuidade do seu trabalho. E essa modelagem mais reforçada dessa parte da precificação, como que vai linkar com a composição, com a produção, isso daí você pode inserir como uma sugestão para trabalhos futuros. E aí fecha bem, assim, o seu trabalho, assim, amarra, né, quais são essas linhas, né, que o seu trabalho, essas ramificações que o seu trabalho gerou, qual que é a sua sugestão para amarrar essas ramificações suas, do seu trabalho futuramente. Mas basicamente é isso. Reforçando o que você acabou de dizer, Bruno, me permitindo mais uma vez interromper. Fique à vontade. Quando eu disse que faltava isso, eu não queria dizer que faltava nesse volume, mas faltava uma menção, faltava um reconhecimento de que isso precisa ser feito para reforçar todas essas reflexões políticas que ficam um pouco penduradas em que valores, né? Então, você fez muita afirmação correta, mas eu gostaria de ver isso numa tese de doutorado, alguma coisa assim mais substantiva. E você tem condições de alinhar isso, modelagem dessas questões que você está sugerindo, modelagem de custos, modelagem de impactos, modelagem de efeitos, né? Preços de equivalência, etc. Muito bem, era isso, obrigado. Imagina, obrigada a você, Horta, é sempre bom ter as contribuições. Bom, Edja, é isso. Parabéns pelo trabalho, tá muito bem feito, gostei muito, é um trabalho com uma relevância enorme para a gente aqui. Obrigada, Bajai, parabéns também pela orientação, a Edja acho que conseguiu captar muito bem o trabalho que ela fez, ela entendeu bem e conseguiu passar a mensagem, isso é muito importante, tá? Obrigada, gente. Eu que agradeço, muito obrigada por todas as considerações, irei incluir todas. Bom, obrigado, Bruna, aí, por muitas complementações em termos de detalhes em relação a coisas que você já havia comentado, enfim, né, no exame de qualificação. Então, certamente, todas essas observações suas e do Horta vão tornar essa versão aí final muito mais rica, muito mais interessante, né? Bom, para os poucos espectadores aí que fora da banca, né, que ainda permaneceram,
Eu só queria rapidamente comentar o que eu já disse na época do exame de qualificação, que a Védia, como engenheira de petróleo, né, interessada no mundo do gás, aí, quando ela veio para a Unicamp, logo nas primeiras conversas, manifestou interesse em trabalhar com o gás natural, mas também, simultaneamente, manifestou interesse pelo biogás, né? Então, aí nós dois juntos acabamos colocando um ovo de Colombo em pé, né? Que é bom, vamos juntar as duas coisas. Então, vamos analisar, né, a atual situação do gás natural, principalmente essa parte de redes aí, e vamos, né, analisar o biometano, que barreiras que existem, quer dizer, por que ele não está decolando, né, mais fortemente, né, na produção e utilização de biogás. Bom, e acabou surgindo esse trabalho que vocês estão vendo. Então, realmente, eu acho que, como diz o ditado popular, juntou a fome com vontade de comer, enfim, deu certo aí de, enfim, trabalhar tanto com o gás natural como com o biometano, né? Essa parceria lá com a Védia, que está quase terminando agora, né? Porque falta só depois aí os famosos 60 dias dos ajustes para entregar a versão final, né? Mas foi assim uma parceria bastante prazerosa, né? A Védia é uma pessoa muito interessada, extremamente dedicada, né? Ela foi a fundo essa parte da pesquisa, realmente. Bom, imagino que vocês têm uma certa experiência também em tentar levantar dados através, né, de questionários e, enfim, entrevistas, e as taxas de retorno são normalmente muito baixas aí, né? Nós tivemos aí no NIP um projeto da FINEP, né, que encerrou acho que uns 7, 8 anos atrás, aí, que mandamos aí, acho que milhares de questionários e tivemos retornos aí da ordem de poucos por cento, né? Então, essas porcentagens relativamente elevadas aí, né, que a Védia conseguiu foi porque ela fazia aquele esquema água mole em pedra dura, ficava cobrando do pessoal, né? Eu brincava até com ela dizendo, olha, para você ter um retorno dessa turma, ou você é uma celebridade, uma pessoa importante, que eles acham que vale a pena gastar um tempo e responder, ou você é tão chata lá que você fica pegando no pé toda semana, né? Que para eles se livrarem de você, né, eles acabam respondendo, né? Então, talvez aí, como a Védia ainda não é uma celebridade, mas tem boa chance de se tornar algum dia aí, né? Eu acho que foi o esquema água mole em pedra dura. Mas, enfim, então ela conseguiu um retorno bastante interessante dos questionários. Eu só queria comentar uma coisa em relação aos questionários, né? Eu participei como consultor de um projeto de P&D sobre biogás de aterro sanitário, que resultou até num livro que eu já passei aí tanto para a Védia como para a Bruna, imagino que o Porta também deve conhecer, né, que é Oportunidades Enterradas, né, foi publicado pela editora da Universidade do Espírito Santo, né, e uma das participantes aí do grupo lá, a professora lá, ela conseguiu publicar como livro eletrônico por lá. Mas nesse projeto foram também feitos levantamentos de opiniões, né, através também de questionários, né. E o que eu queria destacar é que, em relação à tecnologia, né, nacional, tecnologia importada, aí na época não havia muito foco, né, na questão do biometano, era mais questão do biogás mesmo, né, e a preocupação maior naquela época, comparado principalmente com agora, era muito mais o biogás para gerar energia elétrica, né, e fornecer para a rede, enfim. Esse não seria do biometano. Mas o que chamou a atenção é que vários entrevistados comentaram, né, que das tecnologias disponíveis no mercado, né, para gerar biogás a partir de aterro sanitário, né, a maior parte deles consideravam lá, não me lembro agora se era uma tecnologia italiana, enfim, como a mais confiável, que tinha uma boa confiabilidade, uma alta produtividade, enfim, né? E, assim, eles guardaram em mente que, olha, se você quiser abrir um negócio aqui no Brasil para produzir biogás a partir de aterro,
tem que usar aquela tecnologia italiana. Então, eles nem se preocupavam, né, em de fato, ter mais informações sobre até outras tecnologias, entre aspas, importadas, né, e muito menos ainda em desenvolver tecnologia nacional. Infelizmente, existe um preconceito, que a gente conhece muito bem aí, né, do pessoal do meio empresarial, achando que, enfim, desenvolver tecnologia no Brasil é coisa que não tem futuro, né? Bom, isso aí é só para qualificar um pouco, né, alguma das coisas que a Védia levantou. E, por último, assim, eu só destacaria que, realmente, através dessa dissertação de mestrado, né, a Védia tem hoje uma cultura, né, sobre biometano inserida, né, no mundo aí do biogás, né, que permite, realmente, deslanchar bastante nessas linhas que tanto o Walter como você, Bruna, comentaram aí, de realmente partir para alguns exercícios, né, numéricos aí, né, tanto na parte de preços, fazer alguns exercícios de sinalização. Quer dizer, a Védia tem hoje uma bela cultura, né, adquirida nesses quase 2 anos aí do mestrado, né, que agora é só explorar isso aí, né? E o fato dela ter se animado a fazer o doutorado, né, inclusive aí com uma orientadora que certamente pode, né, sugerir muitos novos rumos, né, em relação ao que a gente explorou aí no mestrado, né? Eu acho que boa parte, vamos dizer assim, dessas sugestões realmente devem constar aí no capítulo de conclusões e recomendações, aí, mas acho que tem boa chance disso, de fato, acontecer ao longo aí do doutorado, e dependendo dos acertos, evidentemente, em termos de detalhes aí, que vão ser feitos entre a Védia e a Bruna. Bom, gente, tendo em vista aí a premência aí, né, da hora, enfim, dos compromissos aí da Bruna, eu participei recentemente aí de uma banca de defesa do orientado professor Paulo Correia. Ele teve até a jogada mais sofisticada de pegar 2 links, né? Esse, né, usado aí para apresentação, defesa, e um outro só para poder trocar ideias entre si, né? Eu não achei, nesse caso aí da defesa da Védia, vamos ver se vocês concordam comigo, isso é importante que fosse feito, porque baseado na avaliação que vocês já fizeram na época do exame de qualificação, já que a banca é exatamente a mesma, né? E hoje também, né, e lembrando só ao Walter, que já participou, claro, de muitas bancas aqui da Unicamp, lá do planejamento energético, enfim, nós temos 3 alternativas só, assim, para efeitos de avaliação, né, dos candidatos. Ou é aprovado, e aí a candidata e seu orientador tem aí o dever moral aí de tentar incorporar todas as sugestões aí feitas, né? Ou é uma aprovação condicional, que é quando realmente existem senões maiores em relação ao trabalho, e aí, nesse caso, o trabalho voltaria na sua versão supostamente final, né, para a banca voltar a olhar, né? Ou é reprovação, né? Bom, eu não senti nas ponderações de vocês, nem na qualificação, e principalmente, claro, hoje, nem a situação, né, de reprovação, nem também essa aprovação condicional de vocês quererem olhar de novo antes de, eventualmente, dar a aprovação final. Então, se vocês estiverem de acordo com essa minha análise aí, né, eu presumo, né, do que vocês falaram até agora, que vocês a consideram aprovada. Eu acho que a gente não precisa fazer essa coisa de, entre aspas, não é mais se retirar fisicamente para a sala, mas se retirar com outro link, né? É isso mesmo, não? Por mim está aprovada, aprovadíssima. Eu estou muito confortável para deixar, por conta do seu dever moral, eu gostei. Confiamos no dever fechar moral o trabalho. de vocês. Eu acho que a Védia nos demonstrou que ela é uma profissional séria e está comprometida com o trabalho, sabe a importância de ter esse trabalho realmente mais consolidado nesses pequenos detalhes que nós chamamos a atenção. Eu destacaria a questão do capítulo final, incluindo a necessidade de apontar trabalhos, pequenos senões que a Bruna, de uma forma muito mais detalhada que eu,
fez essa revisão. Eu estou muito satisfeito, não vejo nada que obste eu reconhecer que você está aprovada nesse trabalho. Não sei se cumpriu as outras coisas, né, Bajai? Fez as disciplinas, os cursos que tem que fazer, essas coisas, mas na defesa do trabalho ela não tem problema para mim para ser uma mestra. Né? Legal. Não, essa questão de cumprir disciplinas, o exame de conhecimento de língua inglesa, isso a gente já verifica na própria qualificação, né? Quando se vem para a defesa, essas questões já estão, digamos, equacionadas, né?